Um milionário desconfia de segredos sombrios em sua família. Ele finge perder a audição e observa tudo e todos em silêncio. Com o tempo, se aproxima de verdades perigosas e obscuras e enfrenta uma escolha que pode destruir seu legado. Um milionário desconfia de segredos sombrios em sua família. Ele finge perder a audição e observa tudo e todos em silêncio. Com o tempo, se aproxima de verdades perigosas e obscuras e enfrenta uma escolha que pode destruir seu legado. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Vicente Albuquerque observava a cidade de São Paulo através das janelas espelhadas de seu escritório no último andar do edifício corporativo. Aos 45 anos, comandava um dos maiores impérios empresariais do país, herança de gerações que remontava aos tempos do café. Seus dedos tamborilavam na mesa de mogno enquanto recordava a conversa que havia escutado na noite anterior, durante o jantar semanal na mansão da família, no Morumbi. Ele precisa ser contido, sussurrou sua irmã Beatriz a alguém no corredor. As coisas não podem continuar assim, ou todo o legado estará comprometido. Aquelas palavras, aparentemente desconexas, não saíam de sua mente. Vicente sempre se orgulhou de sua intuição aguçada para negócios, e agora essa mesma intuição alertava-o sobre algo muito maior se desenrolando nas sombras de sua própria família. A mansão dos Albuquerque, construída nos anos 1940, guardava mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Vicente cresceu entre seus corredores labirínticos e salões suntuosos, observando as intrincadas relações de poder que se desenvolviam ao seu redor. Sua mãe, Helena Albuquerque, reinava suprema sobre aquele pequeno império, controlando cada aspecto da vida familiar com mãos de ferro sob luvas de seda. Nos últimos meses, Vicente começou a notar mudanças sutis no comportamento de seus familiares. Conversas que cessavam abruptamente com sua chegada, olhares trocados durante as refeições, documentos que desapareciam misteriosamente de sua mesa. A princípio, atribuiu tudo ao estresse dos negócios. Mas agora, um som interrompeu seus pensamentos. Mariana, sua secretária há 15 anos, entrou na sala com uma pasta de documentos. Senhor Albuquerque, sua mãe ligou. Ela insiste em sua presença no jantar desta noite. Disse que há assuntos importantes a serem discutidos. Vicente assentiu, percebendo nas entrelinhas da mensagem o tom autoritário de Helena. Sua mãe nunca insistia. Ela ordenava, mesmo que suas ordens soassem como gentis sugestões. Foi então que uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia arriscada, mas que poderia revelar o que estava acontecendo por trás das cortinas de seda da mansão Albuquerque. Se seus familiares estavam tramando algo, precisavam se sentir seguros para falar abertamente. Mariana, chamou ele, cancele meus compromissos para amanhã. Vou precisar fazer alguns exames médicos. A secretária o olhou com preocupação, mas Vicente já estava mergulhado em seus planos. Precisaria ser convincente, meticuloso. Uma súbita perda de audição seria sua entrada para um mundo de segredos há muito guardados. Naquela noite, ao chegar à mansão, Vicente observou com mais atenção cada detalhe. O mordomo Santos, que servia à família há 3 décadas, parecia mais tenso que o normal. Sua irmã Beatriz conversava em sussurros com o marido Ricardo no jardim de inverno, e seu sobrinho Lucas, sempre tão próximo, mal conseguia encará-lo. Helena presidia a mesa de jantar como sempre, sua postura impecável e o olhar penetrante, estudando cada movimento dos presentes. Vicente notou como ela controlava a conversa, direcionando assuntos e silêncios com a maestria de uma regente. Vicente, querido, começou Helena, sua voz melodiosa carregando um tom que ele conhecia bem, o prelúdio de algo importante. Precisamos discutir o futuro dos negócios da família. Há decisões que não podem mais ser adiadas. Foi nesse momento que Vicente percebeu um movimento sutil entre os presentes. Olhares foram trocados, taças foram erguidas como pequenos escudos de cristal. Havia algo maior em jogo, algo que ultrapassava as usuais manipulações familiares. Claro, mamãe, respondeu ele, mantendo a voz neutra. Mas, se me permite,
Estou me sentindo um pouco indisposto. Talvez possamos continuar essa conversa em outro momento. O primeiro ato de sua performance estava prestes a começar. No dia seguinte, Vicente iniciaria sua jornada no mundo do silêncio, um observador oculto nas sombras de sua própria casa. Mal sabia ele que sua decisão de fingir surdez abriria portas para segredos que talvez preferisse não conhecer. Enquanto se retirava para seus aposentos, podia sentir o peso do olhar de sua mãe nas costas. Helena Albuquerque não era facilmente enganada, e Vicente sabia que precisaria de toda sua astúcia para manter a farsa que estava prestes a iniciar. O jogo estava apenas começando, e as regras eram muito mais complexas do que ele poderia imaginar. Na solidão de seu quarto, Vicente começou a planejar cada detalhe de sua nova condição. Precisaria ser meticuloso, convincente em cada gesto e reação. O silêncio seria sua arma, e a paciência, sua aliada. Enquanto observava a noite através da janela de sua suíte, uma certeza crescia em seu peito. Não havia volta após o próximo amanhecer. A notícia da súbita perda de audição de Vicente Albuquerque espalhou-se pela mansão como fogo em palha seca. Os médicos, cuidadosamente escolhidos e generosamente pagos, confirmaram um diagnóstico conveniente. Estresse auditivo severo, possivelmente temporário, mas sem garantias de recuperação. Helena organizou uma reunião familiar no grande salão, suas mãos delicadas segurando uma taça de cristal enquanto explicava a situação. Vicente, sentado estrategicamente num canto da sala, observava as reações de cada presente com olhos de águia, embora mantivesse uma expressão vaga e ligeiramente confusa. "Precisamos nos adaptar à nova condição de Vicente", declarou Helena, sua voz melodiosa carregando aquele tom de comando que todos conheciam bem. "A partir de agora, comunicaremos com ele através de mensagens escritas e gestos. Nosso querido filho precisa de todo o nosso apoio neste momento delicado." Vicente percebeu o brilho peculiar nos olhos de sua irmã Beatriz. Ela sempre fora a mais próxima de Helena, compartilhando sussurros e segredos desde a infância. Seu marido, Ricardo, um homem de negócios astuto que entrara para a família há 15 anos, mantinha uma expressão neutra, quase estudada. Foi durante essa reunião que Vicente notou pela primeira vez a presença discreta de Clara, uma prima distante que raramente frequentava os eventos familiares. Seus olhos verdes, penetrantes e analíticos pareciam ser os únicos que realmente o observavam com genuíno interesse. O mordomo Santos circulava silenciosamente pela sala, servindo bebidas e observando tudo com aqueles olhos que haviam testemunhado 3 décadas de dramas familiares. Vicente percebeu como ele hesitava ligeiramente ao passar por certos membros da família, como se carregasse o peso de segredos que preferia não conhecer. "Mamãe", interrompeu Beatriz, sua voz doce demais para ser sincera. "E quanto aos negócios? Vicente não pode continuar gerenciando tudo nessa condição." Helena ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. "Por enquanto, nada muda. Vicente continuará no comando, com adaptações necessárias. Ricardo poderá auxiliá-lo nas reuniões presenciais." Vicente notou o leve tremor no canto dos lábios de Ricardo. Frustração ou antecipação? As alianças dentro da família sempre foram fluidas, mudando conforme as marés do poder e do dinheiro. Após a reunião, enquanto todos se dispersavam, Clara aproximou-se de Vicente. Sem dizer palavra, entregou-lhe um bilhete dobrado com cuidado. "Nem tudo é o que parece", dizia a mensagem em sua caligrafia elegante. "Precisamos conversar. Jardim de Inverno, meia-noite." O resto do dia transcorreu numa dança cuidadosamente coreografada. Vicente mantinha sua expressão ausente, enquanto absorvia cada detalhe ao seu redor. Observou como sua sobrinha Marina, filha de Beatriz, conversava animadamente ao telefone no jardim, baixando a voz sempre que alguém se aproximava. Viu Ricardo fazer 3 ligações misteriosas do escritório, sempre verificando se estava sozinho antes. O mais intrigante, porém, foi a reação de sua mãe. Helena mantinha sua rotina habitual, mas Vicente percebeu como ela ocasionalmente o estudava, quando pensava que ele não estava prestando atenção. Havia algo em seu olhar, não preocupação maternal,
mas algo mais calculista, quase satisfeito. Ao cair da noite, a mansão ganhou aquela atmosfera peculiar que apenas casas antigas conhecem. Os corredores pareciam mais longos, as sombras mais profundas, os sussurros mais audíveis. Vicente aguardava ansiosamente seu encontro com Clara, enquanto refletia sobre os eventos do dia. Santos apareceu em seu quarto com o jantar, e pela primeira vez em 30 anos fez algo inesperado. Enquanto arrumava a bandeja, acidentalmente, deixou cair um guardanapo. Ao se abaixar para pegá-lo, sussurrou tão baixo que Vicente quase não ouviu. Cuidado com o jardim de inverno. O aviso do mordomo acrescentou mais uma camada de mistério à teia que se formava. Vicente agora se perguntava: seria Clara uma aliada ou parte de uma armadilha mais elaborada? As palavras de Santos sugeriam perigo, mas também poderiam ser parte de um jogo maior. À medida que a noite avançava, Vicente preparava-se para seu encontro secreto. Sua farsa já começava a revelar as primeiras rachaduras na fachada perfeitamente construída da família Albuquerque. Cada pessoa parecia carregar um segredo, cada olhar escondia uma intenção não revelada. Em seu quarto, Vicente revisava mentalmente cada detalhe observado durante o dia. As reações de sua família à sua suposta condição haviam sido reveladoras, algumas genuínas, outras claramente ensaiadas, mas era a aparente satisfação de sua mãe que mais o intrigava. Helena Albuquerque nunca demonstrava emoções sem um propósito específico. O relógio da mansão começou a badalar, anunciando que a hora do encontro se aproximava. Vicente sabia que cada passo a partir daquele momento poderia levá-lo mais fundo no labirinto de segredos familiares, ou direto para uma armadilha cuidadosamente preparada. O jardim de inverno da mansão Albuquerque era uma obra-prima arquitetônica, com suas paredes de vidro e estruturas Art Nouveau importadas da França. À meia-noite, sob a luz prateada da lua, o lugar ganhava uma atmosfera quase onírica, com as sombras das plantas exóticas dançando nas paredes cristalinas. Vicente chegou alguns minutos antes do horário marcado, seus passos silenciosos sobre o piso de mármore italiano. O aviso de Santos ecoava em sua mente, fazendo-o examinar cada canto do ambiente com cautela redobrada. As palmeiras imperiais e orquídeas raras, orgulho de sua mãe, criavam pequenos nichos de sombra onde qualquer pessoa poderia se esconder. Clara emergiu das sombras como um fantasma elegante, seu vestido branco contrastando com a escuridão. Trazia consigo uma pequena pasta de couro envelhecido e seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade perturbadora. "Você não está surdo", ela afirmou em voz baixa, sem rodeios. Não era uma pergunta. Vicente manteve sua expressão neutra, mas Clara apenas sorriu, um sorriso que misturava compreensão e algo próximo à cumplicidade. Retirou da pasta um papel amarelado pelo tempo e o estendeu a ele. "Isso pertencia ao seu pai", continuou ela. "Encontrei entre os pertences da minha mãe após seu desaparecimento. Acredito que explique muita coisa." O documento era uma carta, datada de 20 anos atrás, poucos dias antes do misterioso sumiço de Eduardo Albuquerque. A caligrafia elegante de seu pai revelava um homem atormentado por descobertas perturbadoras sobre a própria família. "A Irmandade não é apenas um grupo de empresários", explicava a carta. "É algo muito mais antigo e perigoso. Helena sabe de tudo, sempre soube. O ritual de iniciação. Não posso permitir que Vicente passe por isso." Uma movimentação súbita entre as plantas fez ambos congelarem. Clara rapidamente guardou a carta, enquanto Vicente reassumia sua pose de pessoa alheia aos sons ao redor. Segundos depois, Santos passou pelo corredor adjacente, seu olhar encontrando brevemente o de Clara. "Seu pai descobriu algo que não deveria", sussurrou Clara, após certificar-se que estavam novamente sozinhos. "Assim como minha mãe. Não é coincidência que ambos tenham desaparecido no mesmo ano." Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua tia Margarida, mãe de Clara, havia desaparecido misteriosamente meses após seu pai, um evento que a família raramente mencionava. Clara continuou, sua voz mal passando de um sussurro. "A Irmandade realiza um ritual de iniciação para cada herdeiro que assume o controle dos negócios. Sua mãe passou por isso, assim como todos os líderes anteriores.
Agora, Vicente, é sua vez. Um barulho de vidro quebrando no andar superior interrompeu a conversa. Clara rapidamente entregou a Vicente um pequeno pendrive dourado. Aqui está tudo que consegui reunir sobre a Irmandade. Mas cuidado, sua mãe tem olhos e ouvidos em toda parte. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, passos se aproximaram do jardim de inverno. Clara desapareceu entre as sombras das plantas com a mesma rapidez com que surgira, deixando Vicente sozinho com suas descobertas e dúvidas. Helena apareceu à porta, sua figura imponente recortada contra a luz do corredor. Mesmo no horário tardio, estava impecavelmente vestida e maquiada. Seus olhos percorreram o ambiente com a precisão de um radar, detendo-se por um momento nas plantas levemente agitadas por onde Clara havia partido. "Não consegue dormir, querido?" perguntou ela, sua voz melodiosa carregando aquele tom maternal que Vicente agora começava a questionar. Aproximou-se dele com passos suaves, como uma predadora estudando sua presa. Vicente apontou para a lua cheia, visível através do teto de vidro, e sorriu de forma vaga. Helena assentiu compreensivamente, mas seus olhos continuavam alertas, examinando cada detalhe do filho. "Amanhã teremos uma reunião importante com o conselho", ela comentou, aparentemente para si mesma, sabendo que ele supostamente não poderia ouvi-la. "É hora de discutirmos o futuro da empresa e seu papel nele." Depois de um momento estudando o filho, Helena se retirou, seus saltos ecoando pelos corredores da mansão. Vicente permaneceu no jardim de inverno, o pendrive pesando em seu bolso como chumbo. As palavras da carta de seu pai e as revelações de Clara haviam aberto uma porta para um mundo de sombras que ele apenas começava a vislumbrar. A lua continuava seu caminho pelo céu, projetando sombras mutantes através do teto de vidro. Vicente sabia que havia chegado a um ponto sem retorno, a farsa da surdez, que começara como uma estratégia para descobrir conspirações familiares, agora o levava a um território muito mais perigoso e antigo do que poderia imaginar. Na manhã seguinte, Vicente trancou-se em seu escritório particular na mansão, um cômodo revestido de mogno que guardava décadas de história familiar. Com as cortinas cerradas e a porta dupla trancada, conectou o pendrive de Clara ao notebook, tomando o cuidado de desativar qualquer conexão com a internet. Os arquivos revelaram uma teia de informações que fez seu estômago revirar. Fotografias antigas mostravam membros proeminentes da sociedade paulistana em rituais estranhos, todos usando máscaras ornamentadas. Em uma delas, datada de 1985, reconheceu sua mãe, mais jovem, usando um vestido vermelho e uma máscara dourada. Um documento particularmente interessante chamou sua atenção: a transcrição de um diário pertencente a seu avô, Augusto Albuquerque. As páginas detalhavam o funcionamento da Irmandade e seu verdadeiro propósito: não apenas controlar fortunas, mas manipular o próprio tecido do poder na sociedade. "O ritual de iniciação não é apenas simbólico", dizia um trecho. "O herdeiro deve provar sua lealdade através do sacrifício, não de sangue, mas de alma. Deve trair alguém próximo, destruir um laço significativo. Só assim provará ser digno do poder que a Irmandade oferece." Um som no corredor fez Vicente rapidamente esconder o pendrive. Santos entrou após 3 batidas discretas, trazendo uma bandeja com café. Mas havia algo diferente em sua postura. O mordomo parecia mais tenso que o normal. "Com licença, senhor", disse Santos, colocando a bandeja sobre a mesa. Enquanto arrumava as xícaras, deslizou discretamente um bilhete sob o pires. "Sua mãe solicita sua presença no salão principal em 1 hora." Após a saída do mordomo, Vicente abriu o bilhete com dedos trêmulos. "Nem todos os funcionários são leais a Dona Helena. Procure nos arquivos da biblioteca sobre o caso Margarida. Gaveta 7, pasta vermelha." A biblioteca dos Albuquerque ocupava uma ala inteira do 2º andar, suas estantes do chão ao teto guardando não apenas livros, mas também a história documentada da família. Vicente encontrou a pasta vermelha exatamente onde Santos indicara. O conteúdo era explosivo: recortes de jornais sobre o desaparecimento de sua tia Margarida, documentos bancários suspeitos e uma série de cartas trocadas entre ela e Eduardo, seu pai.
As correspondências revelavam que ambos haviam descoberto algo perturbador sobre a Irmandade, algo relacionado a um ritual de iniciação que havia dado terrivelmente errado nos anos 60. Uma foto antiga caiu da pasta. Mostrava Helena, ainda adolescente, ao lado de sua irmã mais velha, Cristina. Vicente nunca conhecera sua tia Cristina. Segundo a história oficial, ela havia se mudado para a Europa. Mas uma anotação no verso da foto contava uma história diferente. Cristina Albuquerque, ritual de 1965, consequências imprevistas. O relógio da mansão badalou, lembrando Vicente de seu compromisso no salão principal. Guardando cuidadosamente os documentos, ele percebeu que as peças começavam a se encaixar, formando um quadro muito mais sombrio do que imaginara. No caminho para o salão, cruzou com sua sobrinha Marina, que conversava nervosamente ao telefone. Ao vê-lo, ela rapidamente encerrou a ligação, mas não antes que Vicente captasse algumas palavras soltas: ritual e preparativos. O salão principal estava ocupado por praticamente toda a família. Helena presidia a reunião de sua poltrona favorita, uma peça vitoriana que mais parecia um trono. Beatriz e Ricardo sentavam-se próximos a ela, enquanto outros parentes ocupavam estrategicamente o espaço. Vicente, Helena gesticulou para que ele se aproximasse, falando mais alto e claramente devido à sua suposta condição. É hora de discutirmos o futuro dos negócios da família. Enquanto se acomodava, Vicente notou Clara observando tudo de um canto discreto do salão. Seu olhar transmitia uma mensagem clara: cuidado. A reunião que estava prestes a começar não era apenas sobre negócios, era o primeiro passo de algo muito maior. Helena começou a apresentar uma série de documentos, todos relacionados à reestruturação das empresas Albuquerque. Mas Vicente, agora ciente dos segredos ocultos, percebia as entrelinhas em cada proposta, cada sugestão. Não era apenas uma reorganização corporativa, era a preparação para algo mais. O jogo de poder estava apenas começando, e Vicente sabia que sua farsa precisaria ser mais convincente do que nunca. Pois agora não estava apenas descobrindo segredos familiares. Estava prestes a enfrentar uma organização secular que havia moldado destinos por gerações. A reunião no salão principal se estendia como uma partida de xadrez, onde cada movimento era meticulosamente calculado. Vicente observava os presentes através de sua máscara de alienação auditiva, percebendo nuances que antes passavam despercebidas. Sua mãe, Helena, conduzia a apresentação com a graciosidade de uma maestrina, mas seus gestos estudados escondiam uma agenda muito mais complexa. A reestruturação exigirá mudanças significativas na diretoria, Helena escrevia em um bloco de notas, mostrando a Vicente. Ricardo assumirá temporariamente algumas de suas responsabilidades, considerando sua atual condição. Vicente notou o brilho de triunfo nos olhos do cunhado, rapidamente mascarado por uma expressão de preocupação profissional. Ricardo era um jogador habilidoso, mas seus anos de observação no mundo corporativo haviam ensinado Vicente a ler nas entrelinhas dos gestos mais sutis. Foi durante uma pausa para o café que algo inesperado aconteceu. Santos, ao servir as bebidas, tropeçou ligeiramente próximo a Ricardo, derramando algumas gotas de café em sua camisa impecável. Na confusão que se seguiu, Vicente percebeu uma troca rápida de olhares entre o mordomo e Clara. "Mil perdões, senhor Ricardo", murmurou Santos, seu embaraço parecendo estranhamente calculado. "Permita-me buscar algo para limpar." Enquanto Ricardo se dirigia ao lavabo para limpar a mancha, Clara aproveitou o momento de distração geral para deslizar discretamente um bilhete na direção de Vicente. "Encontre Santos na adega após o jantar. Ele tem informações sobre 1965. A reunião prosseguiu com discussões sobre fusões empresariais e reorganização de ativos, mas Vicente mal conseguia se concentrar. Sua mente estava focada no ano mencionado no bilhete, 1965, o ano do misterioso ritual envolvendo sua tia Cristina. Ao final da tarde, quando os presentes começavam a se dispersar, Helena fez um anúncio que enviou calafrios pela espinha de Vicente. No próximo sábado, ela escreveu em seu bloco de notas, mostrando a todos os presentes:
realizaremos uma celebração especial, uma tradição familiar que não pode ser adiada. Vicente percebeu como alguns dos presentes ficaram visivelmente tensos. Beatriz apertou a mão de Ricardo com força, enquanto Clara mantinha uma expressão cuidadosamente neutra. Apenas Marina, jovem demais para compreender as implicações, parecia genuinamente animada com a ideia de uma festa. As horas que se seguiram até o jantar foram preenchidas com uma tensão palpável na mansão. Vicente observou uma movimentação incomum de funcionários, todos parecendo ocupados com preparativos misteriosos. Em seu quarto, encontrou sobre a cama um terno negro recém-chegado da alfaiataria, com uma nota de sua mãe: para sábado, tradicional. O jantar transcorreu num silêncio pesado, interrompido apenas pelo tilintar dos talheres de prata sobre a porcelana francesa. Helena mantinha sua postura régia, ocasionalmente lançando olhares penetrantes na direção do filho. Vicente se perguntava se ela suspeitava de sua farsa ou se apenas o estudava como uma peça crucial em seu elaborado jogo de poder. Quando o relógio da mansão marcou 10 horas, Vicente dirigiu-se à adega, um labirinto subterrâneo de corredores repletos de vinhos raros e histórias ainda mais raras. Santos já o aguardava entre as prateleiras de carvalho, suas mãos enrugadas, segurando uma garrafa empoeirada. Essa garrafa, começou o mordomo em voz baixa, pertencia à sua tia Cristina. Foi a última que ela tocou antes do ritual de 1965. Seus olhos carregavam o peso de décadas de segredos guardados. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Sua mãe, ela não era a herdeira designada originalmente. Vicente sentiu seu coração acelerar. As implicações daquela revelação eram enormes. Santos continuou, sua voz mal passando de um sussurro. Dona Cristina descobriu algo sobre a Irmandade, algo que a fez questionar todo o sistema. Ela planejava expor tudo durante seu próprio ritual de iniciação. Mas na noite da cerimônia, o mordomo pausou, suas mãos tremendo levemente. Digamos que sua mãe provou ser mais adequada aos propósitos da Irmandade. Um ruído de passos no corredor superior fez Santos rapidamente recompor sua postura profissional. O vinho que o senhor solicitou, disse ele em voz alta, entregando a garrafa a Vicente. Espero que seja de seu agrado. Enquanto subia as escadas da adega, Vicente sentia o peso das revelações sobre seus ombros. O ritual de sábado não era apenas uma tradição, era uma repetição de um ciclo sombrio que havia destruído sua família décadas atrás. E agora, ele estava prestes a se tornar o próximo ator principal nesse teatro macabro de poder e traição. Os dias que antecederam o sábado passaram como um borrão de atividade frenética na mansão Albuquerque. Vicente observava tudo com olhos atentos, sua farsa de surdez lhe proporcionando uma liberdade de movimento e observação que nunca tivera antes. Na quinta-feira, notou uma reunião discreta entre sua mãe e um grupo de homens de terno que nunca vira antes. Eles chegaram em carros com vidros escuros e foram recebidos no escritório privado de Helena, uma sala que sempre estivera fora dos limites para o resto da família. Através da porta entreaberta, Vicente captou fragmentos de uma conversa sobre preparativos finais e garantias de lealdade. Naquela mesma noite, enquanto fingia estar absorto em um livro na biblioteca, ouviu uma discussão acalorada entre Beatriz e Ricardo. Não podemos permitir que isso aconteça, sussurrava Beatriz com urgência. Vicente não está pronto. Se ele falhar, não temos escolha, cortou Ricardo, sua voz tensa. A Irmandade já decidiu. Interferir agora seria perigoso demais. Vicente sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que exatamente significava falhar nesse contexto? E quais seriam as consequências? Na sexta-feira, véspera do ritual, a mansão fervilhava com uma energia quase palpável. Funcionários circulavam pelos corredores, carregando caixas misteriosas e preparando salões que normalmente permaneciam fechados. Vicente notou que alguns desses cômodos tinham símbolos estranhos entalhados nas portas, desenhos antigos que pareciam fora de lugar na arquitetura moderna da casa. Foi nessa atmosfera de tensão crescente que Clara conseguiu mais uma vez se aproximar de Vicente, desta vez na estufa.
sob o pretexto de ajudá-lo a escolher flores para seu traje do dia seguinte. "O ritual é mais do que uma cerimônia", murmurou ela, fingindo examinar uma orquídea rara. "É um teste, Vicente. A Irmandade vai exigir que você prove sua lealdade de uma forma que pode mudar você para sempre." Vicente olhou para ela, sua expressão uma mistura de curiosidade e apreensão. Clara continuou, sua voz mal passando de um sussurro. "Minha mãe e seu pai descobriram algo sobre o ritual de 1965, algo que os levou a querer expor toda a Irmandade, mas antes que pudessem agir, ela parou, engolindo em seco. Bem, você sabe o que aconteceu com eles." Um barulho súbito fez ambos se virarem. Santos estava à porta da estufa, seu rosto uma máscara de serenidade profissional, mas seus olhos transmitiam um aviso silencioso. "Dona Helena solicita sua presença no salão principal, Sr. Vicente", anunciou o mordomo. "Há preparativos finais a serem discutidos." Enquanto seguia Santos pelos corredores da mansão, Vicente sentia o peso de cada passo. O quebra-cabeça começava a se formar em sua mente, mas as peças ainda não se encaixavam completamente. O que exatamente a Irmandade esperava dele? E qual era o verdadeiro papel de sua mãe em tudo isso? No salão principal, Helena aguardava com uma caixa de veludo negro em suas mãos. Ao ver o filho, seu rosto se iluminou com um sorriso que não alcançou seus olhos. "Vicente, querido", ela falou, esquecendo-se momentaneamente de sua suposta condição. Rapidamente, pegou um bloco de notas e escreveu: "É hora de você conhecer sua herança." Abrindo a caixa, Helena revelou uma máscara dourada, intricadamente trabalhada com símbolos que Vicente reconheceu das portas dos salões fechados. Era idêntica à que sua mãe usava na foto antiga que encontrara. "Amanhã", escreveu Helena, seus olhos brilhando com uma intensidade quase febril, "você se juntará a uma tradição mais antiga e poderosa do que pode imaginar. Está preparado para fazer o que for necessário pela família?" Vicente assentiu lentamente, sentindo o peso daquela máscara dourada, como se fosse feita de chumbo. Enquanto sua mãe sorria com aprovação, ele não pôde deixar de pensar nas palavras de Clara e nos segredos enterrados há décadas. A noite caiu sobre a mansão Albuquerque, trazendo consigo uma quietude carregada de expectativa. Em seu quarto, Vicente olhava pela janela, observando carros chegarem discretamente, trazendo figuras sombrias que desapareciam rapidamente porta adentro. Amanhã, ele sabia, não seria apenas mais um dia. Seria o momento em que enfrentaria a verdade sobre sua família, sobre a Irmandade e sobre si mesmo. Com a máscara dourada brilhando sobre sua mesa de cabeceira, Vicente se perguntava se estaria realmente preparado para o que viria a seguir. O sábado amanheceu com uma atmosfera pesada sobre a mansão Albuquerque. Vicente acordou antes do nascer do sol, seu sono inquieto povoado por pesadelos de máscaras douradas e sombras dançantes. Ao se levantar, notou que alguém havia deixado em seu quarto, durante a noite, um traje negro meticulosamente alfaiatado, acompanhado de uma gravata vermelha sangue. Enquanto se vestia, Vicente refletia sobre tudo que descobrira nas últimas semanas. A farsa da surdez, que começara como uma estratégia para desvendar conspirações familiares, agora o colocava no epicentro de algo muito maior e mais perigoso do que poderia ter imaginado. A manhã transcorreu num ritmo surreal. A mansão fervilhava de atividade, mas havia um silêncio opressivo pairando sobre tudo. Funcionários moviam-se como fantasmas pelos corredores, evitando contato visual. Vicente notou que vários rostos desconhecidos circulavam pela propriedade, todos vestidos com ternos escuros e expressões inescrutáveis. Pouco antes do meio-dia, Santos apareceu à porta de seu quarto. O velho mordomo parecia ter envelhecido anos durante a noite, suas mãos tremendo levemente ao entregar a Vicente um envelope selado com cera vermelha. "As instruções para esta noite, senhor", murmurou Santos, sua voz carregada de uma emoção que Vicente não conseguiu decifrar. Seria medo? Arrependimento? Que Deus o proteja. O envelope continha um único cartão com instruções precisas. Às 20 horas, Vicente deveria se dirigir ao salão oeste, normalmente trancado, usando a máscara dourada. O resto da tarde se arrastou numa tensão crescente.
Vicente tentou se ocupar, revisando mentalmente tudo que havia descoberto, mas sua mente continuava voltando para as palavras de Clara sobre o teste que enfrentaria. Às 19h30, Vicente finalmente colocou a máscara dourada. O metal frio contra sua pele parecia pulsar com uma energia própria. Olhando-se no espelho, mal reconheceu o reflexo que o encarava de volta. Uma figura imponente e misteriosa, pronta para adentrar um mundo de sombras. Seguindo as instruções, Vicente dirigiu-se ao Salão Oeste. O corredor que levava até lá estava iluminado apenas por velas, criando sombras dançantes nas paredes. Ao se aproximar da porta ornamentada, sentiu seu coração acelerar. Não havia volta agora. O Salão Oeste era um ambiente vasto e circular, dominado por um imenso lustre de cristal. As paredes eram cobertas por tapeçarias antigas, retratando cenas mitológicas e históricas. No centro do salão, um círculo de cadeiras ornamentadas formava uma arena improvisada. Vicente foi recebido por um silêncio sepulcral. Cerca de 20 figuras mascaradas já ocupavam o círculo, todas vestidas de preto com detalhes em vermelho. Reconheceu imediatamente a postura altiva de sua mãe, Helena, sentada numa cadeira ligeiramente mais elevada que as demais. "Bem-vindo, Vicente Albuquerque", anunciou uma voz masculina e grave vinda de uma figura mascarada à direita de Helena. "Esta noite, você se junta a uma linhagem de poder que remonta a séculos. A Irmandade o observa, o julga e o desafia." Vicente sentiu todos os olhares convergindo para ele. A atmosfera no salão era elétrica, carregada de expectativa e algo mais. Poder, ameaça, não conseguia definir. "Para provar seu valor e sua lealdade", continuou a voz, "você enfrentará uma escolha. Uma escolha que definirá não apenas seu futuro, mas o futuro de todos que o cercam." Helena se levantou, sua máscara dourada refletindo a luz das velas. "Meu filho", ela falou, sua voz ecoando pelo salão. "A Irmandade exige sacrifício, não de sangue, mas de alma. Para ascender, você deve estar disposto a sacrificar algo. Ou alguém." O coração de Vicente disparou. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. "Um teste que pode mudar você para sempre." "Traga os escolhidos", ordenou Helena. As portas laterais do salão se abriram e Vicente sentiu o ar fugir de seus pulmões. Conduzidos por figuras mascaradas, entraram Clara e Santos. Ambos pareciam desorientados, seus olhos arregalados de medo e confusão. "Sua escolha, Vicente", declarou a voz grave, "é simples, mas impossível. Para provar sua lealdade à Irmandade e assumir seu lugar de direito, você deve escolher um deles para ser removido, permanentemente." O salão mergulhou num silêncio ensurdecedor. Vicente olhou de Clara para Santos, seu coração martelando contra o peito. As duas pessoas que haviam arriscado tudo para ajudá-lo, agora à mercê de sua decisão. "O relógio está correndo, Vicente", sussurrou Helena, sua voz misturando orgulho e ameaça. "Mostre-nos do que os Albuquerque são feitos." Naquele momento, encarando o abismo moral diante dele, Vicente percebeu que a verdadeira natureza do poder da Irmandade estava prestes a se revelar. E sua resposta definiria não apenas seu destino, mas potencialmente o futuro de todos ao seu redor. O tempo parecia ter congelado no Salão Oeste. Vicente, protegido pela máscara dourada, sentia o peso de todos os olhares sobre si. Clara e Santos, ambos pálidos e visivelmente abalados, o encaravam com uma mistura de medo e esperança. O ar estava carregado de tensão, quase sufocante. Foi nesse momento crítico que Vicente percebeu. Sua farsa de surdez havia se tornado sua maior arma. Ninguém ali, exceto talvez sua mãe, suspeitava que ele pudesse ouvir. Isso lhe dava uma vantagem, por menor que fosse. "Escolha, Vicente." A voz de Helena cortou o silêncio imperiosa. "Prove sua lealdade à Irmandade." Vicente deu um passo à frente, sua mente trabalhando freneticamente. Anos de negociações difíceis no mundo corporativo o haviam preparado para momentos de pressão, mas nada se comparava a isto. Ele sabia que precisava ganhar tempo, encontrar uma saída que não envolvesse sacrificar ninguém. Com gestos deliberadamente lentos, Vicente apontou para si mesmo. Depois para seus ouvidos,
indicando sua suposta incapacidade de ouvir. A confusão momentânea que se seguiu foi exatamente o que ele precisava. Helena se aproximou preparando-se para escrever instruções, mas Vicente a interrompeu com um gesto. Lentamente, ele removeu sua máscara dourada, revelando um rosto determinado, mas sereno. Eu escolho, disse ele, sua voz clara e firme ecoando pelo salão, provocando suspiros de surpresa. Rejeitar este teste cruel. Um burburinho de choque percorreu a assembleia mascarada. Helena deu um passo para trás, sua postura revelando uma mistura de surpresa e... orgulho? Vocês falam de poder e tradição, continuou Vicente, sua voz ganhando força. Mas o verdadeiro poder está em quebrar ciclos destrutivos, não em perpetuá-los. Eu me recuso a sacrificar inocentes para provar meu valor. O homem de voz grave que falara anteriormente se levantou. Você ousa desafiar séculos de tradição? A Irmandade exige sacrifício. E eu ofereço um, respondeu Vicente, encarando cada figura mascarada. O sacrifício da minha própria ambição em nome da integridade. Se o preço do poder é a minha humanidade, então escolho renunciar a ele. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Helena começou a aplaudir lentamente. O som reverberou pelo salão, logo seguido por outros membros da Irmandade. Vicente olhou para sua mãe confuso. Helena removeu sua própria máscara, revelando um sorriso que misturava orgulho e alívio. Meu filho, ela disse, sua voz embargada de emoção. Você passou no verdadeiro teste. A atmosfera no salão mudou drasticamente. Membros da Irmandade começaram a remover suas máscaras, revelando rostos que iam do choque à admiração. O ritual, explicou Helena, aproximando-se de Vicente, sempre foi sobre escolha moral, não sobre crueldade. Gerações atrás, quando a ganância começou a corromper nossa organização, instituímos este teste. Apenas aqueles que escolhem a integridade sobre o poder são verdadeiramente dignos de liderança. Vicente olhou para Clara e Santos, que agora sorriam, aliviados. Percebeu que eles também faziam parte deste elaborado teatro, embora seu medo inicial tivesse sido genuíno. Afinal, nem eles sabiam qual seria a escolha de Vicente. Sua tia Cristina, continuou Helena, sua voz agora mais suave, fez a mesma escolha anos atrás, mas a Irmandade estava dividida na época, e ela teve que se afastar para sua própria segurança. Seu pai descobriu a verdade e planejava revelar tudo, mas você o impediu, completou Vicente, as peças finalmente se encaixando. Helena assentiu, lágrimas nos olhos. Para protegê-lo. Para proteger a todos nós. A Irmandade estava à beira de uma guerra interna. Seu pai, ele entendeu no final. Escolheu se afastar como Cristina. O Salão Oeste, antes um palco de tensão e medo, agora parecia vibrar com uma energia diferente. Membros da Irmandade se aproximavam, congratulando Vicente, compartilhando histórias de seus próprios testes. E agora? Perguntou Vicente, ainda processando tudo o que havia acontecido. Agora, respondeu Helena, colocando a mão no ombro do filho. Começamos a verdadeira jornada. A Irmandade precisa de reforma, de uma nova visão. E você, meu filho, provou ser exatamente o líder que precisamos. Enquanto a noite avançava, Vicente percebeu que estava no limiar de uma nova era. O poder que agora lhe era oferecido não era baseado em medo ou manipulação, mas em integridade e visão. O desafio que se apresentava era monumental: reformar uma organização secular, equilibrar tradição com progresso, poder com ética. Olhando para Clara, Santos e finalmente para sua mãe, Vicente sentiu uma determinação crescer dentro de si. O caminho à frente seria difícil, mas ele não estaria sozinho. A verdadeira jornada, ele percebeu, estava apenas começando. Os dias que se seguiram ao ritual foram um turbilhão de revelações e mudanças na mansão Albuquerque. Vicente, agora ciente de seu novo papel como reformador da Irmandade, mergulhou de cabeça na tarefa de compreender a verdadeira extensão e influência da organização. Em uma manhã ensolarada, uma semana após o ritual, Vicente encontrou-se na biblioteca da mansão, rodeado por livros antigos e documentos que detalhavam a história centenária da Irmandade. Clara e Santos o acompanhavam, ambos agora abertamente envolvidos
em auxiliá-lo nesta nova jornada. É fascinante, comentou Vicente, folheando um tomo encadernado em couro. A Irmandade começou como uma força para o bem, unindo famílias influentes para guiar o desenvolvimento do país de forma ética. Clara assentiu, apontando para uma série de fotografias antigas. Mas, com o tempo, o poder corrompeu alguns membros. O teste que você enfrentou foi instituído há cerca de 50 anos, quando perceberam que precisavam de um filtro moral mais rigoroso. Santos, que arrumava uma bandeja de café, acrescentou: nem todos passaram no teste ao longo dos anos. Alguns escolheram o poder sobre a integridade e foram sutilmente afastados de posições de influência real. Vicente refletiu sobre as implicações. A Irmandade não era apenas uma organização de elite, era uma força oculta que havia moldado grande parte da história recente do Brasil. E agora, ele estava na posição de redefinir seu rumo. Naquela tarde, Helena convocou uma reunião extraordinária no Salão Oeste. Membros da Irmandade de todo o país chegaram discretamente, muitos curiosos sobre o jovem que havia desafiado e, ao mesmo tempo, reafirmado as tradições mais profundas da organização. Meus amigos, começou Helena, sua voz carregando o peso da autoridade. Estamos no limiar de uma nova era. Meu filho, Vicente, não apenas passou no teste de integridade, mas nos lembrou do verdadeiro propósito de nossa união. Vicente se levantou, enfrentando o mar de rostos expectantes. A Irmandade tem o poder de moldar o futuro de nossa nação, declarou ele, sua voz firme. Mas com grande poder vem grande responsabilidade. Proponho uma reforma, um retorno aos ideais originais de nossa fundação. Ao longo das horas seguintes, Vicente delineou sua visão. Maior transparência dentro da organização, um foco renovado em projetos de desenvolvimento social e sustentável e um compromisso inabalável com a ética em todas as decisões. Nem todos receberam as propostas com entusiasmo. Alguns membros mais antigos expressaram preocupação com mudanças tão drásticas. Vicente, no entanto, estava preparado para o desafio. Mudança nunca é fácil, argumentou ele, mas é necessária. Nosso país enfrenta desafios sem precedentes. Se quisermos verdadeiramente honrar o legado de nossos fundadores, devemos evoluir. À medida que o debate se acalorava, Vicente percebeu aliados surgindo em lugares inesperados. Membros mais jovens da Irmandade, há muito tempo ansiosos por mudanças, expressaram seu apoio entusiasmado. Até mesmo alguns dos membros mais antigos, tocados pela sinceridade e visão de Vicente, começaram a reavaliar suas posições. Ao final da reunião, que se estendeu noite adentro, um consenso começou a se formar. A Irmandade entraria em uma fase de transição, com Vicente liderando um comitê de reforma. Enquanto os membros se dispersavam, Helena se aproximou de seu filho, seus olhos brilhando com uma mistura de orgulho e emoção contida. Você superou todas as minhas expectativas, disse ela, sua voz suave. Seu pai ficaria orgulhoso. Vicente sentiu um nó na garganta. Eles, papai e tia Cristina, eles ainda estão? Helena assentiu lentamente. Vivos, sim. E agora talvez seja a hora de trazê-los de volta. Nas semanas e meses que se seguiram, a mansão Albuquerque se tornou o epicentro de uma revolução silenciosa. Vicente, com o apoio de Clara, Santos e uma crescente rede de aliados dentro da Irmandade, começou a implementar mudanças graduais mais significativas. Projetos de educação em comunidades carentes, iniciativas de preservação ambiental e programas de ética empresarial começaram a florescer sob a orientação discreta da Irmandade reformada. A organização, que por tanto tempo operara nas sombras, começava a usar sua influência de maneira mais aberta e positiva. Em uma tarde de outono, quase um ano após o ritual que mudara tudo, Vicente estava em seu escritório quando ouviu uma comoção no hall de entrada. Ao sair para investigar, seu coração quase parou. Lá, sendo recebidos por uma Helena em lágrimas, estavam seu pai, Eduardo, e sua tia Cristina. O reencontro foi emotivo e catártico. Anos de segredos e separações forçadas desmoronaram em um abraço que parecia conter toda a história da família Albuquerque.
Você fez o que nós apenas sonhamos ser possível, disse Eduardo, sua voz embargada de emoção, olhando para o filho com inegável orgulho. Cristina, seus olhos brilhando com a sabedoria de alguém que enfrentara o exílio por suas convicções, acrescentou: a verdadeira mudança começa com uma escolha corajosa, e você, Vicente, fez essa escolha. Naquela noite, reunidos na varanda da mansão, a família Albuquerque, agora completa e unida, observava o pôr do sol. Vicente refletia sobre a jornada incrível que o trouxera até ali. O que começara como uma farsa para descobrir segredos familiares havia se transformado em uma oportunidade de reescrever o destino não apenas de sua família, mas potencialmente de todo um país. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu noturno, Vicente sentiu uma profunda sensação de propósito e responsabilidade. O caminho à frente ainda seria desafiador, cheio de obstáculos e resistências. Mas agora ele sabia que não estava sozinho. Com sua família reunida, aliados leais e uma visão clara do futuro, Vicente Albuquerque estava pronto para liderar a Irmandade e, por extensão, influenciar o destino de sua nação em direção a um amanhã mais ético, justo e promissor. O som das risadas de sua família e o murmúrio suave da brisa noturna eram uma promessa silenciosa. A verdadeira jornada estava apenas começando, e o futuro, embora incerto, brilhava com possibilidades infinitas.